Rubro-negros, você vê pelo jogo de hoje, que a gente ganhou do Mirassol, o Felipe Luiz administrando o elenco, porque agora já tem Internacional, outra série de 3, e a gente tem que ter um final feliz. Aqui também é os créditos da ESPN Brasil, link abaixo na descrição para conferir, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho de notificações e chega dando aquele like, porque... Vamos ver o próprio Felipe Luiz, ao vivo, direto do Maracanã, depois dessa vitória contra o Mirassol. Boa noite. 40 anos. Chegou. Mirassol, um time muito bem treinado, muito bem organizado, nos criou muitas dificuldades para pressionar. É verdade que eu, como treinador, esperava não escalação, senão outra formação na hora para pressionar. Mas os jogadores tentaram se ajustar no meio do primeiro tempo e mesmo assim eles encontravam soluções para nossas pressões. Isso é porque tudo é muito bem treinado, então eles identificam muito bem essas soluções, os espaços que encontrar, na qual nos gerou muita dificuldade para pressionar. Ao mesmo tempo que eles tentaram propor, que eles tentaram ter a bola em todo momento, tirar a bola da gente, deixaram mais espaços, nos deram mais chances do que os outros adversários, como você bem falou, que vem muitas vezes para se fechar. E obviamente nosso time criou muitas chances claras, aonde não se converteram todas em gols, né? Então isso vai muito da postura do adversário. Depois, com o placar, né, no segundo tempo, eles também deram um passo à frente, colocaram mais gente na nossa última linha e com isso também foi mais difícil defender, mas as chances nossas sempre eram mais claras. E no final fizemos o segundo gol e tomamos um gol aí com descuido, e nos gerou essa sensação de preocupação, né, até o final do jogo, no qual leva ainda mais o nível desse encontro. E para vocês verem que não existe coincidência no futebol. Se um time é quinto colocado na 18ª rodada, como é o Mirassol, somente com 2 derrotas, é porque o trabalho está sendo muito bem feito. Então, muito mérito do adversário. E contra o Inter ainda falta. Hoje, amanhã eu vou começar a estudar o Inter, mas um confronto, claro que muito igualado, 2 clubes históricos gigantescos e em igualdade de condições para essas oitavas. Você acredita que para o jogo do mata-mata da Libertadores contra o Internacional é uma preocupação que você tem, em cima do que você falou também, dessa eficiência da equipe, de finalizar e muitas vezes não conseguir colocar a bola no fundo da rede, ter essa assertividade para não criar essa preocupação na reta final do jogo? Não, a minha preocupação maior é que, primeiro, o time seja sólido na fase defensiva, muito sólido. E hoje realmente não tivemos a solidez que eu gosto, né? Já seja por mérito do adversário, mas também por alguns erros nossos que devem ser corrigidos. Eu sei e eles também sabem disso, né? Mas mesmo assim, o adversário chegou e criou muitas chances de bola parada, né? Com escanteios, com faltas. Mas chegou, é verdade que chegou muito na nossa área. E a minha preocupação na fase ofensiva é que o time crie, que consiga chegar e, claro, os jogadores determinantes, com o grande jogo, por exemplo, que fez no outro dia o Cebola, hoje o Lino, a bola quando cai no pé do Arrascaeta sempre... Ele cria perigo, o Pedro está já também num bom momento, então tudo isso aí faz com que as defesas dos adversários tenham dificuldade de defender e que a gente possa criar. Depois a fase da finalização é um assunto que, como eu já falei várias vezes, os jogadores às vezes chegam mais finos e frescos na frente do goleiro, com mais calma, e outros dias a bola não entra, simplesmente assim, mas o mais importante é que o time criou. Como você vê esse time encaixando, como você vê esse elenco agora com essas chegadas aí? Bom, primeiro dizer que a janela que o clube está fazendo é extraordinária, né? Como eu falei na outra coletiva também, é um esforço muito grande do presidente e do Boto para potencializar ainda mais esse elenco que já era altamente qualificado. É verdade que tivemos algumas perdas importantes esse ano, mas não pararam de trabalhar nem um minuto para poder repor essas peças e que a gente possa continuar com esse nível altíssimo, né, desse elenco, que é um elenco muito forte. Pode ser que cheguem mais peças, pode ser que também saiam, né?
talvez a gente esteja com um número elevado de jogadores, pode ser que tenha algumas saídas, mas o mais importante é que a qualidade do elenco continua sendo muito alta e preparados para poder aguentar essa maratona de jogos até o final da temporada. O seu trabalho como técnico, o maior desafio que você passa a ter agora é fazer com que esses novos jogadores se incorporem ao elenco, ou seja, fazer esse, entre aspas, novo time da liga para você continuar aí o restante da temporada? Bom, já também emendando, que eu esqueci de responder, mas boa pergunta, né? Sobre esses jogadores que chegam e eles têm que ainda ganhar o conteúdo todo tático, né? A parte técnica eles já têm, são diferenciados, muito diferenciados. Agora cabe a mim fazer com que eles se adaptem o mais rápido possível ao modelo de jogo, que não é só pegar a bola e fazer a diferença. Existem muitos detalhes da fase defensiva, da fase ofensiva, da pressão alta. Existem muitas coisas que os jogadores que já estavam mais tempo sim sabiam, mas não só isso, senão alguns jogadores que também machucaram, no caso do Eric e do Nico, que vinham jogando constantemente, que também ajudam com que qualquer jogador que possa chegar também possam assimilar tudo mais rápido, né? Então, obviamente que você falou do Gerson e do Wesley, são dois jogadores extraordinários, que saíram, e agora nós temos jogadores jovens, novos, que também têm fome e ambição de fazer história aqui no Flamengo, a sua história. Então, acredito que vai ser rápido essa adaptação desses novos jogadores, porque treinamos sempre em função do que é o modelo de jogo e o plano de jogo, então vai ser rápido. E você considera que o Flamengo, em algumas ocasiões, apresenta dificuldades contra equipes que não decidem marcar no bloco baixo unicamente e apenas se defender? Como foi contra o Cruzeiro, por exemplo, que marcou pressão, especialmente no primeiro tempo, dificultou o jogo do Flamengo no Mineirão, e contra outras equipes também que o Flamengo enfrentou que não se dedicaram apenas ao aspecto defensivo. Você pensa em variações táticas para sair desse tipo de situação onde as equipes acabam neutralizando o Flamengo de alguma forma? Na outra coletiva a pergunta era se os times se fechavam e criavam dificuldades para o Flamengo. Agora são os times que jogam que criam dificuldade. Sempre, todos os times criam dificuldades para o Flamengo. Todos, os que jogam, os que não jogam, os que se defendem em bloco baixo, os que pressionam alto, os que não pressionam. Todo adversário tenta anular e fazer um plano para anular o Flamengo e os adversários que venham pela frente. Então sempre são adversários complicados. E o Mirassol tem, como eu falei, um trabalho muito bem organizado, onde eles sim tentaram propor e tentaram sair da nossa pressão e conseguiram muitas vezes com êxito, também não todas, porque nós também roubamos bolas e criamos chances de gol a partir da perda da bola deles, mas é um adversário que teve muito mérito no que é o seu plano de jogo, que não é igual, nem um pouco parecido com o que foi o Cruzeiro no Mineirão, nem um pouco, mas é um trabalho muito diferente. A forma que o Mirassol e o trabalho que desempenhou aqui dentro do Maracanã, talvez possa estar enganado, posso não estar lembrando, foi a equipe que melhor jogou contra o Flamengo no Maracanã durante esse ano, na qual tenho que dar parabéns para o treinador. Eu estou feliz por causa que ganhamos o jogo, mas tenho que reconhecer que eles foram muito bem no jogo e foi um jogo igualado, na qual nós fomos mais determinantes nas áreas. Eu queria te perguntar sobre o Saul, acabou não entrando em campo hoje, mas você falava do Gerson, até você falava, vocês enxergam o Gerson de um jeito, mas eu gosto de colocar ele para jogar de outro jeito, e eu queria entender de você como é que você enxerga o Saul nesse time. Eu sei que ele ainda tá pegando ritmo, se adaptando. O Vinha e o Juninho Michael ficaram de fora da lista dos relacionados. Você acabou de falar essa questão do elenco, né, que tá com bastante jogadores. Eu queria entender como é que foi o seu critério para decidir, por exemplo, deixá-los de fora hoje. Qual foi a primeira? Sobre o Saul. O Saul, desculpa, sim, já lembrei. O Saul é um jogador que é polivalente, ele joga em todas as partes do meio campo, já jogou de lateral, já jogou de zagueiro, já jogou até de atacante, mas hoje pelas necessidades que a equipe apresenta, pela composição do elenco, eu vejo ele como para essa posição que estava o Gerson, agora está jogando o Plata e o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves. Eu vejo ele para essa posição, já falei com ele antes de ele vir para cá,
e era a posição que ele jogava no Atlético de Madrid nos anos onde ele melhor rendeu. É verdade que nos últimos anos ele vinha jogando de volante, mas eu acredito que ele tem muito para oferecer nessa posição. Ele chega bem na área, ele é um jogador determinante na frente, faz a diferença, mas com certeza hoje era uma das opções minhas pro banco na parte na substituição de um dos dois volantes se precisasse, né? É claro que ele não tem, como eu falei, o mesmo conteúdo ainda, são vários detalhes da fase defensiva, são vários detalhes também na fase de construção, que ele vinha treinando mais na frente, então tentei segurar um pouco essa substituição hoje dos dois. E também do Vitor Hugo, que estava no banco como opção de volante. E sobre as escolhas, eu formato o banco em função do que o jogo pede, em função do que a equipe precisa. Claro que o Vinha é um jogador internacional, um jogador que já todo mundo sabe da qualidade que tem, mas na hora de escolher e ficar com 3 laterais esquerdos no banco, onde provavelmente não ia entrar nenhum deles, como hoje não entrou nem o Ayrton, então eu optei por deixar ele treinando hoje, porque ele precisa de treino, ele precisa de ritmo, da mesma forma que o Juninho e da mesma forma que o Michael. Então, a hora que precisar, eu sei que eu posso contar com eles, que eles estão bem treinados, e foi mais isso, mais em função do que um plano do que a equipe precisava para o jogo. Hoje, antes do jogo começar, uma grande parte da torcida começou a gritar que o Campeonato Brasileiro é obrigação, junto com a Libertadores. E já levando em consideração esse seu pensamento, você também acredita que o Campeonato Brasileiro agora é uma competição que o Flamengo pretende, que o Flamengo precisa tratar como obrigação, chegar até a última rodada disputando o título? Primeiro que naquela minha resposta eu generalizei muito o que é a situação da internet, e claro que me expressei mal, né? Mas acho que a maioria de vocês entendeu o que eu quis dizer naquele momento, e até alguns de vocês até me defenderam em função disso, né? Claro que o que eu quis dizer é que as redes sociais, elas perdem muitas vezes o controle, e se você ficar se guiando por isso, você fica louco e você perde a noção, né? Até mesmo muitas pessoas têm problemas mentais por estar lendo comentário do que outros pensam. Então eu quis dizer isso, o que é exagerado que e o extremista que muitas vezes são as redes sociais. O que não quer dizer que sejam ruins. As redes sociais vêm para ajudar o mundo e vêm para melhorar, mas realmente nós que estamos sempre colocando a cara, se você seguir isso aí, você passa mal, né? Então, o que você falou sobre a torcida, tem todo o direito do mundo de fazer tudo o que quiser. Aliás, desde que eu cheguei aqui, o dia que eu botei o pé no Rio de Janeiro, estava tendo um protesto contra a equipe que tinha perdido contra o Emelec na Libertadores, estava num momento difícil e eu sabia onde eu estava vindo. Conheço o Flamengo durante toda a minha vida e vivi o Flamengo nos últimos 6 anos, e não existe outro caminho senão a cobrança do torcedor aqui. Aqui sempre foi assim e sempre vai ser. Nunca iremos nem devemos mudar o que é a essência do torcedor do Flamengo, que sempre quer o melhor para o clube. E claro que eles exigem. E eu volto a repetir o que eu falei na última coletiva. Nós temos a obrigação de dar nossa vida pelo Flamengo. Enquanto nós estamos aqui dentro, nós temos a obrigação de fazer tudo, de que o Flamengo seja prioridade na nossa vida antes que a família. Essa é a nossa obrigação. O resultado a gente não controla, mas que nós queremos ganhar, com certeza queremos ganhar. E vamos em busca disso. Felipe, Vitor Nicolau, do canal Falso 9. Você classifica o seu modelo de jogo como um jogo de progressão. A gente viu o Flamengo construir essa liderança do Campeonato Brasileiro hoje, coroado com o troféu do primeiro turno, simbólico, a partir de um time que tinha no Arrascaeta muitas vezes o homem mais avançado, com muita liberdade, com muito espaço e sempre com alguém para induzir espaços para que ele pudesse atacar. Você falou do Pedro agora melhorando tecnicamente, realmente ele vem de bons jogos tecnicamente. E hoje você colocou os dois juntos, com os pontas de força que chegaram, né? O Samuel Lino fez um grande jogo. Só que na minha impressão, queria validar a sua também, o Flamengo não conseguiu, em algum momento, ter a sua organização ofensiva
gerando tantas chances de gol como gerou na quarta-feira, a organização ofensiva gerando muitas chances de gol, como a tua organização ofensiva normalmente gera muitas chances de gol. Hoje você teve as transições muito bem, mas a organização ofensiva, na minha opinião, você teve em vários momentos o Arrascaeta e o Pedro ali sem conseguir, o Arrascaeta sem conseguir os espaços que normalmente ele consegue quando está sem o Pedro, e depois sem o Pedro o Arrascaeta cresce de produção. Na fase defensiva também, né? Você acabou tendo a saída de bola do Mirassol, superando muitas vezes a tua marcação alta com esses dois. Você acha que em algum momento, em meio de temporada, você vai conseguir coordenar para que o time seja a lá Flamengo, dominante, fazendo o jogo de progressão com esses dois juntos? Vitor, gosto de você. Te conheço. Sabe muito de futebol. Primeira vez, né? Tô bem aqui, né? Bem-vindo. Bom, boa pergunta. Sobre o Pedro e o Arrasca, é o seguinte, eu acredito que eles podem jogar juntos, claro que podem. Hoje eu vi muitas coisas boas na fase ofensiva, aliás, eu vi muita facilidade na fase ofensiva pra gente chegávamos com muita facilidade por fora, principalmente porque o Mirassol é um time que se compacta muito e bloqueia muito o meio. Então o Arrascaeta muitas das vezes ele perde a posição dele porque ele quer participar do jogo, né? Às vezes ele ficando mais parado, ele fica melhor posicionado, mas ele teve uma associação muito boa junto com o Lino naquele lado esquerdo e também com o Pedro. Eles se encontraram algumas vezes, principalmente na fase da pressão alta do Mirassol. Mas, como eu falei, como existia uma certa facilidade em chegar até a área do Mirassol, nosso time estava sendo extremamente vertical. E isso parte a equipe. Então, a gente, ao mesmo tempo que criava chances, que a gente chegava na área, que criava chances claras e não fazia, também perdíamos a bola, o goleiro tinha uma reposição rápida, o Pedro e o Arrascaeta, que são dois jogadores que precisam dessa organização ofensiva que você fala, uma fase mais de estabilidade, não tinha que correr para trás e acaba se desestruturando um pouco o que é a equipe, a fase defensiva, e o jogo começa a ficar partido. Eu não gosto de jogo partido, só que o adversário deixa os espaços que deixa, e eu não posso falar não vai por aquele espaço que ele está deixando, ou não ataca, não vai para frente, eu tenho que deixar ele atacar. E por isso que eu chamo o jogo de progressão, porque eu quero que eles sempre progridam a jogada, que eles vá para frente, que sejam verticais o máximo possível. Aí hoje eu gostaria que eles fossem um pouco menos, né, para a gente poder ter essa estabilidade, para o Pedro e o Arrasca poder descansar, para eles poderem pressionar juntos e a gente poder recuperar juntos. Mas na fase defensiva de hoje, a culpa foi do treinador. A pressão que eu propus para a equipe não deu certo e não foi culpa do Arrascaeta e do Pedro. Se tivesse sido do jeito que eu pensava, provavelmente teria funcionado melhor, mas como não foi, e depois eu vi que a gente já estava sofrendo, precisávamos mais de perna para poder correr, optei por tirar o Pedro e botar o Luiz Araújo, e aí o time já fica mais consistente com esses jogadores que aguentam fazer 70 metros e não deixamos de sofrer mais. Eu senti que o time já ficou um pouco mais consistente. Okay. Tá aí, mais uma boa entrevista do Felipe Luiz, falando de futebol, de posições, por exemplo, do Saul, né? Que você tinha falado aqui, que ele vê o Saul como um cara mais à frente ali, não como um volante, mas pode jogar de volante também. Mais de lado de campo, como ele vinha jogando recentemente, ele pode jogar de segundo volante, ele pode jogar por dentro. O que eu tô muito curioso, isso obviamente não é um assunto para esse linha de passe, na ausência do Arrascaeta, ele vai precisar de muita pressão em saída de bola, ainda mais porque o primeiro jogo é no Rio. Né? Então, tem que levar a arquibancada para dentro do campo. Obviamente, aí o Flamengo precisa pressionar, criar chances de gol. Se o Saul não fizesse esse jogador por dentro, quem vai fazer? Eu estou muito curioso, porque o Carrascal, primeiro, quando ele fala que alguns jogadores ainda precisam de conteúdo, mesmo sendo muito técnico, é que o jogador precisa entender o que ele quer. O Carrascal mal chegou. Segundo, acho que se ele pretendesse usar o Carrascal quarta-feira, ele colocaria alguns minutos pelo menos. E o histórico do Carrascal não é de um jogador que faz muita pressão. Ele vai ter que se transformar nisso no Flamengo. Além de tudo, o aspecto físico, né? Não é que é um jogador com ritmo lá em cima nesse momento, né? Eu tô desconfiado que ele vai usar 3 velocistas desses caras intensos que ele falou no final. 70 metros ele usou Cebolinha. Não, o Plata eu acho que joga. Ele usou Cebolinha, ele usou o Alacian quando
quando ele não teve também o Arrascaeta no cenário contra o Galo, e que ele tinha sim que tentar o jogo. Eu acho que ele vai de Samuel Lino, Plata e Luiz Araújo no trio. Também imagino isso. E aí o centroavante. E o que tem explica, mais equilíbrio defensivo. hoje, por exemplo, se você parar pra ver, ele dosa a minutagem do Luiz Araújo. O Luiz Araújo não é reserva desse time. Ele dosa. Então acho que talvez seja indicativo. O Luiz Araújo voltou hoje. Tem o Pedro, você imagina, quarta-feira, então, ele tá dosando. Não, talvez com o Pedro também. Talvez com o Pedro, ou talvez até com outro jogador de centroavante, mas com esses 3 atrás. Para ter essa pressão, a velocidade, a intensidade, para tentar esmagar o Inter. Lembrando que o Inter gosta de jogar também em contra-ataque. Hoje, por exemplo, o Inter teve menos posse de bola que o Bragantino no primeiro tempo. O segundo tempo teve mais, quando o Inter fez 2-0 no primeiro tempo hoje contra o time do Bragantino. E não pode deixar o time do Inter escapar em contra-ataque. Escapar hoje, por exemplo, o Inter não teve o Ener Valencia de titular, não teve o Borré de titular, ou seja, alguns jogadores foram poupados. São jogadores, principalmente o Valencia, podem ser acionados em contra-ataque se o Flamengo não pressionar muito a saída de bola. O Flamengo pressiona todo mundo alto. Então, para essa pressão funcionar, que é a prioridade do Felipe. Ele falou, a prioridade é um sistema de demarcação consistente. Ele precisa que esses 4 jogadores de frente, incluindo o centroavante, marquem com muita intensidade. E aí eu acho que ele vai com esses 3 que parecem mais aptos a fazer isso agora. Os números gerais da partida, né? O Flamengo deu 24 chutes, sendo a gol 8. E ele fala sobre isso, né? Sobre muitas vezes uma preocupação de criar e acabar não marcando, né? Hoje fez 2 gols de 24 chutes. O Mirassol 14 chutes, 5 no gol. E aí ele fala, essa não é minha maior preocupação, minha maior preocupação é ali a solidez defensiva. É por aí mesmo, né? O Felipe Luiz tem sido muito coerente, né? Em todas as abordagens. Não por acaso, tomou 2 gols em casa só no Brasileiro. Lembrando só uma coisa, é solidez defensiva com o time agressivo, propondo o jogo, não com o time defensivo recuado. Não, isso aí tá muito claro, e ele explica também até a função de Pedro com a Arrascaeta. É mais difícil para um técnico que tem como prioridade a solidez defensiva encaixar os dois. Tem toda a razão. Porque são 2 jogadores que recompõem menos, naturalmente, e mais do que isso, por mais que o Felipe tenha a maior boa vontade do mundo para escalá-los, hoje o Arrascaeta tem se comportado mais como um segundo atacante. E segundo atacante que ocupa espaços dentro da área de jogadores de mobilidade. Então, quando o Bruno Henrique joga por ali, ou quando o Plata é esse falso 9, o Arrascaeta tem mais espaço para entrar vindo de trás. Então, naturalmente... O jogo muda assim hoje quando sai o Pedro e o Plata assume a função ali de falso 9. Exato. E o Flamengo do Felipe Luiz é mais fluido sem o Pedro e com a Arrascaeta vindo de trás. Arrasca abre para jogar, Plata entra sem que a defesa veja, sai o gol. E eventualmente também o Plata se desloca e quem ocupa esse espaço dentro da área é o Arrascaeta. Então, não é má vontade do Felipe Luiz. Pro Galo. Movimentação, Plata no Cebolinha. Eu acho que vai ser não tem má vontade do Felipe Luiz com o Bruno Henrique. É uma ideia de jogo. Vai ser Bruno Henrique no lugar do Pedro e os 3 que eu falei atrás. Eu acho, não tenho certeza. É possível. Agora, a gente vai lembrar, né? São 3 jogos agora contra o Internacional. 2 pela Libertadores. Quarta-feira você já assiste direto do Maracanã com a gente aqui. Depois no domingo, Internacional e Flamengo no Beira-Rio. Pelo Campeonato Brasileiro, essas coisas que acontecem no nosso calendário, né? 3 jogos seguidos. Tem outro número que eu queria chamar a atenção. Você tem os números ainda aí? Porque o número de faltas, se não me engano, foram mais de 30 faltas, especialmente do primeiro tempo. Como o Zanovelli não gosta de bola rolando, né, cara? 36 faltas. É impressionante, cara. E ainda mais pra um jogo de times que gostam de pressionar, igual o Flamengo, às vezes fica impossível, porque o time sobe pra pressionar, dá uma encostadinha ali, o cara já cai e tal. Costume. Agora, uma estatística que me chamou a atenção, teve um impedimento no jogo. O jogo inteiro, um impedimento. Ô, Léo, mas os passes laterais, pediu uma tela e a gente preparou. Vamos colocar pra gente ver? Alan e Everton Araújo, que foi uma coisa que até nas redes sociais foi muito assunto, né? Torcedor não curte muito o trabalho deles com bola, porque são os famosos passes de ruptura, né? Aqueles passes por dentro ali, os passes que quebram linha. E você tem ali, passes para trás, passes pro lado, passes para frente. E você tá vendo ali, Alan e Everton Araújo. Então, a maioria pro lado. Do Alan 25% dos passes foram para frente, do Everton 33% dos passes foram para frente. Trocando em miúdos, do Alan um passe de cada 4 para frente, do Everton um passe de cada 3 para frente. E é normal ter mais espaço pro lado. Sim. Até o Jorginho, se bobear, vai ter, mas não com um percentual tão baixo de passo pra frente. Exato. E é um impacto que se tem
quando você coloca jogadores menos técnicos na vaga de jogadores que são exímios passadores. Sim. Então isso vai acontecer. Felipe Luiz, acredito que estava até na conta dele, mas por outro lado, ele esperava sem a bola uma proteção maior à zaga. Então ele até fala sobre isso, né? A gente deu muito espaço. Mas no segundo tempo. Mas no primeiro tempo ele tira a circulação, ele tira o bom meio de campo do Mirassol. E assim, o Flamengo ainda comete alguns erros ali. Léo Ortiz cometeu erro, até no lance do gol, Léo Pereira. Mas isso é natural. Ainda assim, é um índice de erro muito baixo e a gente está falando de uma defesa que tomou só 8 gols Quando no campeonato. A gente fala em futebol atual, moderno, os principais construtores são os volantes. E aí tem alguns exemplos. O Rodri machucou. O que aconteceu com o City? Você pensa no PSG. Qual o principal jogador que você pensa hoje de construção? Vitinha. Então, com o Flamengo, é um time que dentro do futebol brasileiro se propõe a ser o que eu citei desses times nos seus respectivos contextos. É óbvio que a ausência de volantes com muita qualidade de construção fazem o time ter um pouco mais de dificuldade, mas está muito claro que está se virando para construir, para criar chances de gol e ganhar o jogo. E o jogo que o Jorginho fez contra o Galo em BH deixou a importância dele ainda mais evidente para o time. Jogou demais. Bom, mas os zagueiros, mais uma vez, sendo importante na frente também, né? O Léo Pereira chegou ao 4º gol na temporada, é uma jogada importante. E até para dar uma resposta para a eliminação na Copa do Brasil, aquela falha. De novo, de novo, gol de abertura de placar, né? O gol do 1-0. O Léo Ortiz com o gol que abriu o placar contra o Galo no Brasileiro. E agora também outro jogo no Maracanã, que é um zagueiro de cabeça. Né? Agora, muito torcedor do Flamengo falando como é curto o cobertor no assunto zagueiro. Porque os Léos vêm jogando todas. Esses dois não estão descansando. Não. Isso aí talvez. Tomara que não. Mas eu acho que o Felipe sinalizou isso recentemente, que é uma preocupação. Fica muito no debate, tira, coloca quem, o Danilo tá machucado, vai improvisar, vai colocar garoto, mas a dupla tá bem ali, vai expor, e ele fala que lançar jogador ali é mais complicado, é expor. O Emerson Royal talvez fosse uma opção? Por exemplo, o Emerson Royal não foi bem hoje no lance do gol do Mirassol. Verdade. Ele é batido com muita facilidade no momento ali, aí eu já não sei também se de cansaço, quase 70 minutos por ali, a gente pode até ouvir melhor depois para entender. Mas acho que é a questão da lesão do Danilo e a dupla encaixou, só que a sequência talvez cobre um preço. Daqui a pouco, tomara que não, mas todo jogo que tem algo que não se repete, que tem algo que não muda, que se repete sempre, Léo Ortiz e Léo Pereira. Por outro lado, a segurança. A segurança também, o entendimento está facilitando. Se o Hora não está tão bem protegido como no segundo tempo hoje, eles tentam segurar por ele. Rebatida para frente hoje, acho que é um lance isolado, porque quando você pega para olhar uma dupla, um sistema defensivo que tomou 2 gols em casa apenas no Campeonato Brasileiro, a gente sabe o peso do resultado dentro de casa quando você abre para fazer o planejamento lá. 19 jogos, aqui em casa eu tenho que ganhar, não posso abrir mão. Independentemente se é o Palmeiras, se é o Sport, se é um clássico abaixo, e acho que isso tem muito valor e o alerta faz sentido. E quando você fala sobre os zagueiros que tem se repetido, você fala sobre a marcação, mas vocês acabavam de falar sobre a importância deles para fazer gols. E aí tem a jogada ensaiada, como é trabalhada essa jogada aérea, ou seja, o Felipe está olhando para os zagueiros em todos os aspectos, os defensivos e nos ofensivos também, e não dá para dizer que está errado. Curioso, sabe, não sei se a gente tem o gol. Olha a tela. O gol sai de lá, vai. Zagueiros artilheiros, time com mais gols zagueiros. O Flamengo segue ali na primeira colocação com 5. O São Paulo, o Arboleda andou marcando, mas se machucou, né? 4. Hoje teve gol do Sabino. Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Internacional, Santos e Vasco, todos com 2 gols. Então a gente vê aí, Léo Pereira fez 3, Léo Ortiz 1 e o Danilo 1, isso no Brasileiro. É uma bola rebatida de um escanteio, onde 80%, 70% dos zagueiros já correriam para trás com o Mirassol. O Léo, ele fica atento. Na primeira pressão ele já volta, e ele já volta para dentro da área, os defensores estão sem referência. Ele fica no meio de 2 marcadores, ele até a falha da linha defensiva do Mirassol, ele já está atento. É porque pegar um pouquinho antes, isso é uma sobra de escanteio. Tem escanteio, o Mirassol ameaça jogando, o Flamengo aperta, tem a bola e ele já está fazendo a movimentação que prende ali a linha defensiva, porque não era para ele estar ali no caso. O Birner ressalta o cabeceio, eu ressalto o cruzamento do Samuel Lino. Que vem muito bem. É um cruzamento teleguiado e com a canhota, né? Samuel Lino, que é destro. Bate com as duas. Eu concordo dele, mas a distância da cabeçada pro gol e aquela bola forte para ele colocar no canto ali. Ainda também, mas para mim o Samuel Lino hoje também fez mais um bom jogo, né? A estreia tinha sido impactante, oscilou, o que é normal, não vai jogar bem. No mata-mata contra o Galo e volta a jogar bem hoje. Não, mas até contra o Galo... Teve bons momentos, né? Pra mim, na Arena MRV. Pra mim,
o atacante, principalmente ponta, vai merecer crítica quando some do jogo. Quando se omite, quando não aparece, quando não consegue jogar. Quando o cara erra, tentando ir para o 1 contra 1, não dá certo, ou tentando acertar um passe, uma finalização, tá fazendo dele. Uma hora vai encaixar em um cara que acabou de chegar. Ele dá uma resposta muito boa. Porque assim, hoje foi um dos melhores. Ele tem uma estreia de 20 minutos ali espetaculares. Pega um time cansado, ele com fôlego, vai pra cima. Aí ele não vai tão bem no jogo contra o Galo. Aí, mas se eu jogasse todo o jogo que eu joguei no último, eu não tava aqui, eu tava lá na Europa. Contra o Ceará também, né? Ele tinha baixado ali, já as primeiras cornetas. Claro. Mas é preciso ter calma, porque o Samuel Lino sabe também que a expectativa em relação a ele vai ser muito diferente da época do Atlético de Madrid. Vai se cobrar um futebol de contratação mais cara da história de um clube do tamanho do Flamengo. Carrega esse carimbo, né? E é um peso, é um fardo injusto. Então, se colocar no tom que o Felipe Luiz está dizendo, eu conto com mais um jogador, um ótimo jogador, mas não vou esperar de ninguém que decida todos os jogos. É isso daí. O Samuel Lino, o Flamengo ganha mais um protagonista ali na frente, e se falta na zaga, ali na frente agora está muito bem servido. Tem Luiz Araújo, tem Plata, Bruno Henrique, Cebolinha voltando bem, né? Hoje nem precisou dele, mas contra o Galo já tinha ido muito bem. O Michael passou a ser a última opção, o que é natural também, ao menos técnico dos atacantes. E sem bola não vai bem. Bom, tá aí o vídeo, e a coletiva do Felipe Luiz é bem construtiva, né? Cara, é impressionante. E dá gosto de ver pra quem, mesmo na derrota, mesmo no empate, na vitória, ele é sempre cativante. Pra quem entrevista ele, é ótimo. E quem tá assistindo também. Mas agora a gente já tem que se preparar, porque a gente percebeu até pelas respostas dele e pelo jogo, ele tava dosando e administrando o elenco, porque agora tem Internacional já na quarta-feira, domingo pelo Brasileirão e a volta da Libertadores contra o Internacional na semana que vem. 3 jogos em seguida, como foi com o Atlético Mineiro, e a gente tem que fazer um final diferente, ganhando todos ou pelo menos 2 e se classificando para Libertadores, que é as quartas de finais. Aí, amigo, nosso zagueiro também tá fazendo muito gol, hein? Metendo bastante gol. Além de defender, Léo Pereira tem moral, teve aquele rio, mas enfim, merece e tem moral para tudo isso. Tem bastante gordura, mas tomara que ele continue assim, e vamos que vamos. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like, compartilha, comenta, e tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.